Hi guys, eu sou o Diego E aí, galera, eu sou o Jonathan. e você está no Versão Estendida, nosso podcast semanal sobre cultura pop no geral, cultura nerd, geek, política, música, educação, saúde e tudo mais que a gente conseguir colocar dentro de uma conversa sobre uma temática em específica. E como nós falamos na semana passada, nosso podcast ao longo dessa temporada tem uma temática específica, né? Um fio condutor ao longo dessa temática, que seria o cinema. E nós deixamos claro também que nosso episódio de hoje seria sobre filmes que possuem uma temática mais leve, que seriam as comédias românticas e os besteiróis, especificamente falando. Então, no nosso episódio de hoje, nós voltamos aos anos 2000, fim de tarde, fim de semana, uma locadora, ou um arquivo baixado de maneira duvidosa por mares que nem Jack Sparrow navegou, com nomes trocados, entre outros, entre os lançamentos. Nomes como American Pie, Todo Mundo em Pânico, As Branquelas, filmes que foram feitos especificamente para a gente rir, rir do absurdo. Mas por que esses filmes que foram febre durante muito tempo e marcaram o cinema ao longo de um período específico do tempo, eles, com o passar dos anos, ao longo, sei lá, dos últimos 20 anos, deixaram de ser esse grande exponencial e viraram sinônimo de piada ruim ou, no mínimo, filmes de procedência duvidosa ou com temáticas problemáticas. Dessa mesma maneira, como que as comédias românticas que imperavam, né, ao lado dessas produções passaram a ser sinônimo, né, nessa época de filmes que andavam ali lado a lado em filmes da tarde da Globo, quando o SBT ainda exibia, nossa, isso é muito velho, mas quando o SBT ainda exibia filmes no período da tarde, passavam nesse período, como é que elas, de alguma forma, se apagaram ao longo de um tempo e retornam agora com quase a mesma intensidade e força que tinham ali nos anos 2000. Então, hoje, especificamente, o Versão Estendida vai falar sobre como o humor muda com o tempo, como ele reflete especificamente aspectos culturais e por que que algumas fórmulas foram saturadas com o tempo e precisam ser reinventadas, o que serve tanto para essas questões de filmes de comédia, né, os besteiróis americanos, quanto para as comédias românticas. E aí, Jonathan, qual o seu parecer inicial sobre a nossa temática de hoje? É muito incrível como a gente consegue atrelar o cinema, várias áreas da cultura, do entretenimento. Mas as artes visuais, elas são muito fortes para isso. Você foi falando alguns exemplos e eu fui lembrando quando eu vi pela primeira vez, com quem eu vi, fui lembrando das minhas piadas favoritas dentro desses filmes, lembrando da evolução do meu pensamento crítico, junto com o conteúdo desses filmes, tanto a comédia romântica quanto os besteróis, até porque os dois são recheados de clichês e estereótipos, né? Faz parte da proposta. E aí é muito interessante como que a gente atrela tudo isso às fases da nossa vida e a essa questão afetiva, ou no mínimo ali, emocional, de alguma forma, né? E o que mais me vem à mente, já falando dessas duas coisas, é uma questão interessante. Pode ser algo subjetivo, eu acho que você também pensa dessa forma, não sei se foi algo proposital desse gênero, dos dois gêneros, mas fica uma questão interessante que parece que tanto os filmes besteróis, né, de comédia escrachada, quanto a comédia romântica, são filmes produzidos para não serem vistos sozinhos, né? São filmes produzidos para você não assistir individualmente. A comédia romântica, óbvio, né, por questões de temática, envolve ali um casal, né, você assistir de maneira romântica, apesar de não ser uma regra, e os besteróis, eles pressupõem ali uma diversão, ou você ir ao cinema em grupo, ou assistir em casa, inclusive já fiz muito isso, então acho interessante essa análise e a gente parar para refletir mesmo, né, quando foi que o cinema, ele foi caminhando para ser algo bem individual, se a gente for parar para pensar, tirando o cinema de heróis, o cinema Marvel, DC, nós não temos uma cultura mais tão presente assim de assistir filmes em grupo. O fenômeno Oppenheimer, Barbieheimer, né? Oppenheimer e Barbie, ressuscitou um pouco isso, da galera indo junto assistir o filme do Oppenheimer, da galera indo fantasiada assistir o filme da Barbie. Então foram dois filmes que furaram a bolha um pouco, saíram dos seus gêneros, mas no geral parece que é um entretenimento que foi ficando cada vez mais individualizado. E eu gosto desse espírito coletivo
tanto do besterol quanto da comédia romântica. Concordo plenamente com o que você falou. Sim, esses filmes têm um quê coletivo, né? Tem uma ideia de uma estética coletiva, foram feitos para serem vistos em grupo, o que, como você mesmo mencionou, remete a lembranças muito categóricas, né? Muito características da nossa adolescência, de lembrar com quem que a gente viu, o grupo, os comentários coletivos, porque eram febre, então todo mundo do seu grupo, direto ou indiretamente, estava inserido nesses comentários, nas piadas internas que eram feitas com base nesse filme. E isso nos leva de volta, né, no nosso primeiro momento, aos anos 2000, o auge dos besteiróis especificamente, inclusive quando esse termo ele é cunhado para isso, né? Ele é construído aqui no Brasil para marcar esse tipo de filme. Falando especificamente sobre os besteiróis, nós temos sua origem ali um pouco antes, né, dos anos 2000, mas eles têm sua popularidade. American Pie, inclusive, ele é de 99, mas um pouco antes de 2000, e ele tem uma influência muito grande do slapstick, né, que é o humor físico. Aquele humor que hoje em dia, inclusive, está até passando para alguns humoristas de stand-up comedy, né? Que eles ficam mais movimentando-se, um humor mais físico, um humor que trabalha não só a questão da piada, do verbal, mas também às vezes uma piada corporal, um gestual, coisas que são caricatas, expressões, esse tipo de coisa, beleza? E ele tem ali uma origem, né, uma base muito forte com Saturday Night Live, entre outros programas que foram programas de expressão de comédia, e são até hoje, perdão, mas foram muito expressivos ali nos anos 2000. Pra gente, no Brasil, a gente tem um pouco dessa influência com alguns VJs da MTV, Marcela Diné, né, a própria Tata Werneck no final da MTV, que trazem um pouco dessa comédia e um pouco dessa ideia de trazer o ridículo para a cena. A ideia era você trazer um cinema de comédia, que já existia um cinema de comédia, mas a comédia sempre teve uma influência muito grande. Ela sempre teve pontos muito específicos de estar atrelada a valores culturais. Então, por exemplo, uma comédia, ao com o passar dos anos, dependendo de como ela é feita, ela vai ficando datada. Ela vai perdendo impacto, porque uma piada feita, pensada num determinado momento do tempo, inclusive a gente volta nisso mais à frente quando a gente falar do declínio dos besteróis, ela vai encontrar sua finalidade quando uma determinada parcela da população ou público não entender mais porque não faz parte dos aspectos culturais dela, do tempo dela, do valor dela. Então a ideia foi, nesse momento, sair um pouco dessas comédias que estavam mais atreladas para um público mais maduro, uma comédia que ela era voltada para outros valores culturais e fazer essa transição para um público mais jovem. Então você vai ter uma piada, você vai ter, perdão, sequências de piadas que envolvem sexo, estereótipos, exagero, tudo que você começou a construir como processo cômico ali na virada dos anos 90 para os anos 2000. E é interessante ver que os besteiróis, eles assumem dentro do gênero comédia e do cinema o lugar que o humor ele tem como uma de suas bases, né? Que é humor que é para fazer crítica. E quando a gente fala crítica, não é só aquela crítica social para trazer reflexões sobre a sociedade. Claro que alguns também fazem isso e fazem isso de maneira muito eficiente, mas o besterol em si, ele traz muito a ideia de pegar um elemento, seja do próprio cinema, seja da sociedade, um elemento da política, qualquer área, e levar aquilo para o absurdo, como você já falou, né? Levar aquilo para o humor mais escrachado possível e, através disso, demonstrar como aquele elemento ele também é ridículo, como aquilo também pode ser absurdo se você olhar do ângulo certo. Então, você já citou aqui o exemplo do American Pie, e ele vai trazer as questões, né? Aí ele já pega mais para o social, então vai falar sobre conservadorismo, vai falar também sobre vida adolescente, envolve sexo, faculdade e tudo mais. Todo Mundo em Pânico já nasce como uma zoação, como um exagero dos filmes de terror, né, o próprio nome, Pânico e Todo Mundo em Pânico, mas dentro ali da franquia eles já começam a abarcar vários filmes de terror, especialmente os slash, né? E ele pega uma característica desse cinema de terror e leva aquilo ao exagero para que você possa pensar, mas no filme de terror também é meio assim, né? Quando colocam a Cindy extremamente burra nas suas atitudes, no Todo Mundo em Pânico, a gente para e pensa, mas a personagem lá do Pânico, mas a personagem
do Massacre da Serra Elétrica, a personagem do... Como é que é o do Jason? Sexta-feira 13, todos esses, o Halloween, né? Todos esses personagens, todas essas principais, seja a Final Girl, ou seja os coadjuvantes, eles também têm um quê desses estereótipos, desses clichês que o gênero carrega. Então, eu gosto muito desse olhar do besterol, de pegar elementos e já exagerar para mostrar pra gente que não precisa levar tudo tão a sério assim, e que se você fizer isso, você vai soar tão ridículo quanto esses clichês. Um ponto excelente que você traz é essa questão de como eles abordam temáticas consideradas problemáticas. É importante lembrar que quando a gente volta para os anos 2090, nós estamos falando que muitos desses assuntos eles eram tabu ali. Poxa, sexo, uso de drogas, estereótipos nem tanto porque já vinham sendo construídos dentro da nossa sociedade. Mas quando a gente fala especificamente de questões religiosas, quando a gente fala especificamente de sexo e drogas, eram temáticas extremamente consideradas tabus, as famílias extremamente conservadoras. A maior parte das famílias da nossa geração nunca conversou com os filhos sobre sexo. Quando faziam isso era de maneira bem superficial. Então você tinha esses filmes mostrando que você também pode abordar essas temáticas, você pode falar sobre elas sem que isso seja um grande tabu, sem que isso seja um grande problema, que é uma coisa natural, que a sociedade precisa tocar nesses temas, precisa falar deles, por mais espinhosos que eles sejam, para que nós consigamos construir uma sociedade mais informada, menos estereotipada, menos construída em cima de velhos dogmas que hoje em dia não encaixam tanto nos preceitos sociais e morais para a qual a sociedade se encaminha, né? Sim, tem cenas icônicas, né, levando em consideração esse aspecto. Por exemplo, no Todo Mundo em Pânico, se eu não me engano, é o primeiro, que o cara vira um baseado gigante. Ele vira um baseado gigante, cara. É um negócio muito nonsense mesmo, né? Mas que traz esse assunto que, ó, galera, vocês estão fingindo que não acontece, mas tá aqui a galera na faculdade, que eles mais têm aqui é acesso a drogas. E aí, é claro, o filme, esse em específico, e aí você não precisa levar como uma regra, o filme não tá necessariamente assumindo uma posição dentro desses assuntos polêmicos, ele não está necessariamente assumindo uma posição pró ou contra. Ele está colocando o assunto na mesa, igual você falou. É você olhar para a audiência, que é uma audiência não é uma parcela pequena, não é um filme tão de nicho assim, você olhar para ele e falar assim, galera, ó, isso aí tá do teu lado, né? Pode não ser tão escroto e exagerado aqui, mas se você achou graça aqui, por que você não pode só falar sobre? Você não pode só refletir sobre? Então são cenas bem, bem icônicas mesmo. E aí, pensando nisso, de temas polêmicos, cenas como eu acabei de falar, aconteceu com o cinema de Estirol o que acontece, ou pelo menos é passível de acontecer com qualquer coisa que esteja na moda, né? Você tem uma saturação de produções. E aí a gente tem, num curto período de tempo, se a gente for para pensar, e como o Diego puxou lá de 2000, finalzinho dos anos 90, 2000, até mais ou menos 2010, no máximo empurrando com a barriga 2015, a gente já tem um esgotamento, um cansaço devido a esse grande número de produções. E aí, é claro, nós temos as mais marcantes, temos a série Todo Mundo em Pânico, temos American Pie. Inclusive, American Pie marca tanto que estão com o roteiro pronto e filmagens marcadas para o que seria o quinto filme da franquia, né? Seguindo o grupo original, porque a franquia tem mais de 8 filmes agora. Com esse vai ter 9 filmes, se eu não me engano. Mas depois do 3 meio que eles viraram spin-offs. O 4, 5 e o 6 são 4, 5, 6, 7 são spin-offs. O 8 volta para o elenco original. E o 5, pelo que eu entendi, está sendo chamado de American Pie 5, vai seguir o elenco original novamente. Então é tão longevo que até agora, a gente está falando que eles é, sofrem, né? Que houve um declínio quanto a isso, mas até agora você tem American Pie por conta disso. Exatamente, temos franquias que chegaram um pouco depois e também se arrastaram não, né? Tiveram uma longa duração, como Inatividade Paranormal, que também teve um bom alcance não só de público, como de relevância, né? De se manter relevante nesse gênero. E temos aqueles filmes que a gente sabe que tinha ali uma pretensão, todo mundo queria surfar na onda de Todo Mundo em Pânico e American Pie, mas não foram tão para frente assim, apesar de também não serem fracassos, como por exemplo Super Hero Movie, Os Vampiros que Se Mordam, e vários outros filmes que não criaram uma franquia, mas também foram bem sucedidos ali dentro do gênero. Porém,
Quando você tem a saturação de um gênero, o público acaba deixando um pouco de lado esse gênero. E querendo ou não, por mais que você seja muito criativo, você acaba começando a cair em clichês em cima de clichês. Então, num gênero que se propõe a estereotipar os clichês, a levar ao extremo, usar humor absurdo, você tem um problema quando as suas piadas são muito previsíveis. Você tem um problema quando o gênero está tão esgotado, já torceu até a última gota, que você não tem mais graça. Os filmes continuam fazendo sentido. Então, os últimos filmes dessa leva, quando eu assistia, eu ainda achava bom, mas eu já não achava mais tão engraçado. E a gente está falando aqui de um gênero que necessita de humor. Então, quando a gente olha para o passado e vê essas produções, a gente consegue perceber que esse foi um dos grandes fatores que foram responsáveis pelo, não o fim, como o próprio Diego falou, a gente tem American Pie, que vai ser revivido aí. Não tem muito tempo que Todo Mundo em Pânico ainda estava lançando filmes, a gente teve agora Corra que a Polícia Vem Aí. Então a gente tem uma revitalização de um gênero de humor que está muito ainda ligado à essência do besterol, mesmo que não seja, como é o caso de Corra que a Polícia Vem Aí, que já entra num outro tipo de humor, que também é base para o besterol que a gente conhece, ou o besterol essencial, o mais simbólico, que é American Pie. Mas a gente tem outros motivos também que levaram a esse declínio. Lembrando que aquilo que a gente mencionou é um gênero que saturou, que ele encontra seu fim ali em uma fórmula extremamente repetitiva, batida e que acaba cansando, né, como você mesmo trouxe, mas que está tentando de alguma maneira ainda se manter vivo, o que faz a gente perceber e me leva a pensar, será que isso vai funcionar agora? Porque o humor hoje em dia ele é outro. Não é mais o mesmo humor. A gente viu uma explosão do stand-up comedy em um outro tipo de comédia, que é o chamado de comédia inteligente, que é aquela comédia que foge do escracho, foge do exagero, tem fugido bastante das piadas estereotipadas. Por quê? Eu trouxe um pouco antes, e o Jonathan vai aprofundar isso um pouco mais, a questão da mudança cultural. Na década de 90, início dos anos 2000, a gente ainda não era tão politizado quanto a gente é hoje, a gente não era tão crítico quanto a gente é hoje. Os mais jovens, né, e o pessoal reacionário chama isso de mimimi, entre muitas aspas. Mas não é levando por esse ponto. A gente não era tão crítico, a gente não tinha tanto senso crítico, a gente não era tão escolarizado. A gente, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? A minha geração, a geração anterior e as gerações posteriores são a primeira que realmente galga posições em um processo de ensino que é mais aberto e mais amplo para toda a sociedade. À medida que a sociedade vai se tornando mais acadêmica, vai se tornando mais estudada, vai ganhando posições, a gente vai criando outros sensos críticos, a gente vai mudando. Não só pela questão da educação, existem mudanças culturais que são naturais e parte desse processo de inserção de determinadas parcelas da sociedade, como, por exemplo, cada vez mais a mulher se inserindo em posições de poder, em posições de destaque, em posições de igualdade para com o homem. Então, aquelas piadas que eram muito comuns nos anos 90 sobre a mulher ser burra, mulher só servir para cozinhar, entre outras coisas, vão perdendo a relevância, vão perdendo força e não só vão se tornando menos engraçada à medida que a sociedade vai percebendo a problemática que envolve ela, como vai se tornando cada vez mais problemática reproduzir esse estereótipo. E aqui a gente não quer falar mal de nenhum lado nem outro, mas é óbvio que ainda existem humoristas que se valem desse tipo de humor para continuar em relevância. Mas quando isso volta-se para um público que já não curte isso, para um público que já não mais consome essa determinada parcela e que percebeu essa mudança cultural, isso dificulta um processo de que esses besteróis antigos funcionem não só para uma parcela atual da população, mas para a parcela da população que cresceu com eles. Essa mudança cultural acabou não só distanciando esse formato antigo que fez tanto sucesso ali nos anos 2000, foi tão impactante, tão forte nos anos 2000, e se tornando algo que é problemático para os dias de hoje. E isso me leva a refletir como que essa mudança cultural vai impactar no eventual nono filme, perdão, de American Pie, num sexto filme de Todo Mundo em Pânico. Eles vão tentar reproduzir essa mesma estética, esse mesmo diálogo, essa mesma temática dos anos 2000 agora?
Porque se for, é muito provável que isso não funcione. Ouvindo o que você está falando aí, eu achei interessante a gente também ressaltar que, assim como qualquer gênero, o besterol, ele tem argumentos base, né? Então, todo filme de besterol, por mais que eles pudessem ser diferentes entre si, na temática, na estética, eles têm características que são comuns ao gênero. E assim como qualquer outro tipo de representação artística, essas características elas podem ser exageradas, começar a soar fracas, superficiais ou até mesmo vazias. E vazia, eu falo, é vazia de sentido mesmo, então vazia de eficácia. Como eu falei, no finalzinho ali da onda dos besteiróis, alguns a gente assistia, você até via o sentido, você entendia qual era a crítica ou a proposta ou a piada, mas ela já não tinha mais graça. Isso pode acontecer com qualquer gênero. Estou falando isso porque, quando a gente olha para a comédia besteirol, muita gente hoje em dia fala o que o Diego falou, né? Ah, estão censurando a comédia, ah, porque antigamente funcionava e hoje não deixam funcionar. Só que não é só isso, né? Esses argumentos dentro do besteirol, eles começaram a soar do tipo, olha, a gente está mostrando aqui a piada mais homofóbica do mundo, mas não é mais para fazer uma crítica a ela ou para mostrar o quanto isso é ridículo. É só porque é polêmico. A gente está fazendo aqui uma piada com o corpo de uma mulher, mas não é porque a gente vai fazer uma parte da população se sentir culpada por rir disso. Porque vai ser engraçado e vai ser errado. Mas não é mais por culpa, não é mais uma denúncia sobre essa piada. É só para chocar. Tem um filme que é o. A gente já pode fazer até a crítica para os dois gêneros, né? Que é O Amor é Cego. E aí ele é uma comédia romântica com um pezinho ali no besterol, porque ele é muito nonsense. É um filme com o Jack Black e a Gwyneth Paltrow, eles fazem o casal principal. E eu assisti esse filme na época, quando eu era bem jovem. Eu não achei ele tão engraçado, nem tão romântico, mas assim, um filme ok, padrão da época. Mas quando eu assisti esse filme, alguma coisa ficou martelando na minha cabeça de que não era legal esse filme. Como o Diego falou, apesar de nós já sermos da geração que já é mais politizada, que tem mais acesso a sair da sua bolha, e quando a gente fala aqui sobre ser politizado, ter acesso à educação, ou então ter um olhar crítico, a gente não está falando só de sentar e ler um livro de 500 páginas. É de você enxergar o mundo para além da primeira página. Então é a gente entender que pode sim ser ofensivo para um grupo que não é o meu. Então a gente já estava sendo educado nesse nível. E hoje eu olho para a sinopse desse filme e ela é bizarra. É um cara, olha a lógica do título, né? Pelo menos em português, O Amor é Cego. Um cara que ele, depois de um certo acontecimento, ele começa a enxergar as pessoas como elas são por dentro, na sua personalidade, no seu caráter, na sua índole, e não como elas são por fora. A moral que o filme quer te passar é que o amor é cego, logo, você pode se apaixonar por alguém independente das suas características físicas. Até aí, ok, olha que bonitinho, né? Uma mensagem, uma comédia romântica. Mas na prática, como que o filme coloca isso em tela? A personagem da Gwyneth Paltrow, ela é gorda, ela é obesa. E como que ele enxerga ela? A Gwyneth Paltrow. Outras personagens femininas no filme são padrão, são padrões. Elas são magras, loiras, altas, dificilmente alguma é negra, né? Mas elas seguem um padrão de beleza a nível de modelo Victoria's Secret. E como que o personagem dele enxerga essas mulheres? Enxerga essas mulheres com características que são consideradas ruins na sociedade, principalmente naquela época. Então ele enxerga essas mulheres mais velhas, enxerga com deficiências, com deformidades físicas, com verrugas, o cabelo muito diferente. Então, o filme pega uma mensagem e passa essa mensagem da pior maneira possível. Então, essa característica de você tentar chocar ou de você pegar o estereótipo, como esse filme tenta fazer, você pegar o estereótipo e subverter, é feita de uma maneira totalmente errada. Isso era errado na época e é errado agora. O que mudou é o quanto as pessoas olham para isso e julgam esse humor. É o que o Diego falou. É essa mudança cultural, essa mudança social de nós olharmos para, por exemplo, o amor é cego e pensar, olha, que mensagem bonitinha. Mas será que uma mulher que é obesa não vai se sentir incomodada de que para um homem se apaixonar por ela ele tem necessariamente que ignorar que ela é obesa?
ele tem necessariamente que, no imaginário dele, a personalidade dela vai se personificar como uma mulher magra? Então, assim, é uma questão a se pensar. Será que aquela mulher ali que não é tão desejada socialmente, ela tem que se sentir feliz porque esse cara que está se interessando por ela, na mentalidade dele, é como se ela fosse mais jovem e não a idade que ela tem. Então, é uma visão do humor, e nesse caso até da comédia romântica, que é muito pautada na visão da época, e mesmo dentro dessa época, não passava livre das críticas. O próprio American Pie, Todo Mundo em Pânico, Inatividade Paranormal, várias outras franquias ou filmes isolados de besterol, eles foram criticados na época também. A questão era a diferença entre a parcela que criticava negativamente e a parcela que se sentia feliz assistindo esse tipo de humor. E aí entra uma questão interessante, para a gente já levantar aqui questionamentos sobre o futuro, né, como o Diego falou aí desses revivals de besterol. Tem um filme que ele já é bem mais recente e ele já pega ali o finalzinho dessa onda de besterol, que é Família do Bagulho. E eu gosto muito desse filme. Esse filme é muito engraçado. Tem a Jennifer Aniston, eu esqueci qual é o nome do ator, que é o principal junto com ela ali. Tem a Emma Roberts? Emma, Emma, Emma Roberts. Enfim, tem os atores ali conhecidos no filme. E me pega muito que esse filme não tem o reconhecimento que ele poderia ter. Não que ele seja um filme perfeito, também ele é passível de algumas críticas, mas o humor dele é muito bem colocado entre o sentir falta do humor dos anos 2000, do besteirol, mas ao mesmo tempo você perceber que o filme ele não ofende, ou pelo menos não tem intenção de ofender ninguém. Você tem piada com indígenas, tem piada com pessoas em situação de rua, tem piadas com mulheres loiras que têm o estereótipo de serem burras, tem piada sobre o machismo, não piada machista, mas piada que levanta o tópico machismo, tem piada crítica à juventude, tem um monte de coisa nesse filme. Eles vão para o México, e aí é claro que tem estereótipo de cartel de drogas, tem questão aí dos nativos americanos, tem um monte de coisa. Mas o filme faz no sentido que eu falei, né? Você ri da piada e você pensa, caramba, é realmente ridículo quem pensa assim. Caraca, é muito escroto mesmo ir para o México e o filtro ficar amarelo e você ter, cara, automaticamente caras com bigodes enormes, chapéus e aquela trilha sonora com flauta e tudo mais. É um filme que pega pesado no humor, tem cena de sexo, tem cena de nudez, e aí tem personagens falando atrocidades, mas o filme não quer que isso seja encorajado de fato. Ele está escrachando algo na sociedade, você ri, você acha muito interessante, e ao mesmo tempo você consegue criticar algumas coisas que ele está apontando. Então, é um exemplo de filme que a gente não tem muito hoje em dia. Parece que a comédia ela foi, como eu posso dizer, dividida em mais subgêneros, mas alguns deles meio que sumiram. Não sei o que você acha, Diego. Parece que nessa divisão de subgêneros, para tentar fugir, claro, a gente não vai ser hipócrita aqui também, né, gente? Para tentar fugir também da crítica, para tentar não ser cancelado, por mais que o empresário de Hollywood não esteja muito aí para cancelamento, fulano está sendo censurado porque fez uma piada machista. Gente, ele vai ser endeusado, né? Então, dentro da comédia, a gente não tem essa de não se fazem mais filmes como antigamente porque a censura não deixa. Não, a sociedade evoluiu e aí nós pensamos diferente, sim, mas se você quiser, você pode sim fazer um filme tão engraçado quanto nos anos 2000. É só você não cometer crime nenhum, né? E aí acho que é claro que alguns roteiristas não vão estar muito satisfeitos com isso. Pegando um pouco dessa parcela que você colocou, né, do tipo, sobre a questão do riso, de fazer uma comédia que não seja, tipo, crime e etcétera, é importante a gente trazer que a comédia sempre foi um problema, ou sempre foi não um problema, mas sempre foi uma parcela específica da literatura que tinha por função fazer uma reflexão com base no riso. Ela foi considerada ali por Aristóteles na Poética como um gênero menor, afinal de contas, ela era a deformação da face,
quando você ria, a sua face, perdão, ela era deformada, né? A gente tem covas e etc., o que especificamente não era considerado uma visão bela, e na subsequência você ria do ridículo, daquilo que não era normal, você ria de estereótipos. Então você tinha personagens que eles eram estereótipos, o mendigo, o corcunda, você tinha figuras que claramente elas eram estereotipadas e construídas em cima disso para você rir em cima dessa camada. Evidentemente, com a evolução, a Igreja Católica acaba demonizando o riso também. Num texto do Humberto Eco, né, chamado O Nome da Rosa, ele fala especificamente sobre esse período que a Igreja Católica vai demonizar o riso. Então, a gente está falando de uma tradição que sobreviveu como um processo de crítica. Primeiro ela nasce, né, como um formato de escracho, de fazer determinadas histórias onde a tragédia não podia chegar, e como isso vai adiante. O, citei, né, Humberto Eco, ele tem uma frase que é uma citação que ele diz que o riso é um sinal de liberdade. Mas também cabe mencionar, através desse mesmo texto onde ele menciona, que ele é um reflexo do tempo e do que se aceita socialmente. Então, quando a Igreja Católica proíbe o riso, ela cria um período onde a comédia não vai ser tão produtiva dentro da literatura, não vai ser produtiva dentro daquele período literário. E a mesma coisa a gente traz para agora. Agora, esse tipo de comédia não é tão aceita socialmente. Não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que ela, tipo, que a gente esteja censurando a arte. Pelo contrário, ela só não é tão aceita socialmente porque a sociedade evoluiu. Então, nesse caso, como a sociedade tem evoluído, ela sendo reflexo do tempo dela, você pode muito bem fazer sua obra de arte, você pode muito bem fazer seu filme de comédia, sabendo que eventualmente você vai estar produzindo um produto que ele já não reflete mais o tempo no qual ele está inserido. Exatamente. Então cabe a gente no caso não cabe muita coisa, né? Mas é cabível de uma reflexão de quando a gente tem esses revivals de besteirol, a gente pensar, não precisa abolir o gênero, não precisa deixar de fazer a comédia dessa forma. Você pode simplesmente adequar a sua comédia, adequar o seu humor à sociedade atual. Então você pode sim causar uma nostalgia, como com certeza o filme de American Pie vai causar, mas sem deixar aquele gostinho amargo, como eu falei, de não uma crítica, mas uma reprodução problemática da realidade, e também você causar uma boa impressão, né, de olha, dá para investir sim. Dá para ter cada vez mais filmes desse gênero, né? Analisando esse cenário de ida e volta, eu acredito que as comédias românticas elas não entrem muito nesse ponto. Acho que se a gente for analisar, a gente continuou com uma boa produção de comédias românticas. Tivemos um pequeno hiato ali, talvez, um pequeno momento de diminuição dessa produção, mas elas nunca deixaram de fato o cenário. O que acontece é que eu acho que deixaram a, elas deixaram o protagonismo no cinema. E aí a gente já consegue trazer essa mesma discussão que nós fizemos do besterol para a questão da comédia romântica, né? O que fez esse gênero alcançar tanto o mainstream, alcançar tanto o público, como eles fizeram nos anos 2000 e 2010 também. Eu nunca fui muito chegado à comédia romântica, algumas, é claro. Eu assisti, outras eu gostei bastante, mas não é um gênero que me atrai tanto. Mas fica esse questionamento de um gênero que é longevo, né? Estamos aí décadas de comédia romântica sendo produzidas desde antes dos anos 90, mudando, é claro, a linguagem, mudando a narrativa, passa por um certo declínio ali nos anos 2000 para 2010, mas agora nós temos aí a volta por cima das comédias românticas, né? Quando a gente volta no tempo, a gente pensa ali em um lugar chamado Notting Hill, de 1999, e 10 coisas que eu odeio em você, que talvez seja o mais clássico dessa lista de três que eu vou citar agora, e Simplesmente Amor em 2003, eu acho que eles escracham, né? Eles exemplificam bem o que foi o auge, né? A era de ouro, a era dourada das comédias românticas, que vai ali entre 90 e 2000. Nesse caso, a gente poderia colocar até meados de 2000, quase até o finalzinho de 2010. Você tinha uma sociedade que se acostumou com o conceito de filme conforto. E essa ideia de sociedade que se acostumou com o filme conforto e a ideia de ir ao cinema como coisa positiva
trazia uma atmosfera interessante para essa ideia. Quem da década de 90, anos 2000, não lembra de sentar e assistir um filme com a família no fim de tarde? Então você tinha muito desses filmes passando ali na sessão da tarde dentro da Rede Globo, a temperatura máxima, aos domingos, o cinema em casa do SBT que passava, né, rivalizava com as tardes ali na Globo. Então você tem todo esse processo que reproduzia e ajudava, auxiliava a era de ouro das comédias românticas a se popularizar. Então muitos desses filmes foram exibidos e reexibidos à exaustão dentro desses programas, o que criou-se no imaginário popular uma coisa que já era antiga. Você já tinha essa questão do romance dentro da literatura e dentro de obras visuais sendo traga há muito tempo. A ideia é que a comédia atingiu um novo patamar. E o que, que acontece? Você mescla esses dois. Você junta o conceito de uma comédia, que já existia, Shakespeare já tinha Megera Domada e etc. Mas você traz essa ideia de uma comédia com elementos de romance para dentro de uma estética única, para dentro de uma temática única, construindo ali um período onde muitos desses filmes vão ser populares, tanto pela temática, pelos assuntos que eles estão abordando, quanto pela maneira como eles abordam. Então, eles galgaram posição dentro de um cinema que, para a época, a gente pode pensar que ele era inovador. Não só inovador dentro da maneira como ele trabalhava essas temáticas, o que, em sua grande maioria, já era uma coisa diferente do habitual, porque não era só romance, não era só comédia. Era comédia romântica. Nossa, eu imaginei que você fosse fazer essa piada. E eu pensei antes de falar ainda, falei, ele vai fazer essa piada. Continuando, elementos que você tinha, né, tragos de um para o outro e construídos em cima dessa dualidade. Então, a partir desse momento, você passa ali a ter uma forma que vai ser, uma fórmula, perdão, que vai ser reproduzida, que vai ser trabalhada, que é um casal improvável, com muita química, um conflito leve, geralmente envolvendo questões familiares, uma viagem, um drama, alguma coisa do cotidiano, que traz essa questão da comédia de costumes que eu falei anteriormente, para chegar ali no final feliz. Nem nessa questão do casal improvável vai se popularizar o que hoje convencionou se chamar de enemies to lovers, né, de inimigos até amantes, que seria a ideia de um casal que se odeia inicialmente, mas vai transformando, né, esse ódio, na verdade, ele é o reflexo de uma atração física e emocional óbvia, clara, e a partir desse momento você vai construindo toda uma temática de filme, toda uma ideia de filmes que vão ser baseados dentro dessa estrutura, que leva a gente a uma era dourada, né? De filmes que trabalhavam um conforto emocional, uma leveza, trazia muito o conceito do cinema quanto escapismo para os dramas cotidianos, para a sociedade, e nunca só quis sentar. Hoje em dia isso a gente faz muito com Netflix, isso com sistemas de streaming, que é sentar na frente da televisão, ligar um filme aleatório somente para poder fugir da sua realidade, escapar da sua realidade, poder construir um momento de lazer onde você não precisa pensar, onde você não precisa trabalhar ativamente o seu cérebro naquilo que você está fazendo. Então eles pegam esse nicho, sabe? E nesse caso, diferente dos besteróis, eles não buscavam um choque coletivo, uma crítica, incomodar de alguma maneira com algum tema, alguma temática irreverente. A ideia era identificação, é gerar uma identificação no público, gerar uma fidelização desse público através de uma empatia, através de um diálogo com pessoas que poderiam passar pela mesma situação. Acredito que muita gente dos anos 90 e 2000 viveram ou procuraram ou imaginaram se vivendo histórias de amor e romance baseadas em comédias românticas desse período. Quem nunca se imaginou vivendo uma história de amor que fosse como daqueles filmes que ele assistia nos anos 90, nos anos 2000? Então, acredito que seja mais por esse ponto que a gente estabelece essa era de ouro, que ela fica construída ali. Como o Jonathan falou, é uma era de ouro, porque a gente não teve um declínio, a gente teve sim uma diminuição, a gente teve um hiato, um período de desaparecimento, justamente quando a gente tem algumas outras camadas que vão entrando em evidência, em relevância com base nisso. Mas elas se mantiveram, né? Elas foram se modificando, foram se ajustando ao longo dos anos. E eu acho que além desses elementos que você citou, de ser mais do que apenas juntar comédia e romance, acho que além disso, tem a dose certa de tragédia e tristeza. Porque, obviamente, você melhor do que eu, né, sabe, pode dizer que na literatura, no romance, tem muito isso, né? Você traz o amor, mas você precisa ter ali
a dificuldade, precisa ter o gancho da tristeza, precisa ter também como alternativa o amor trágico, né? Isso é basicamente quase inseparável das histórias românticas. E aí, no caso da comédia romântica, a gente tem muito os exemplos clássicos de, além de ter o Enemy to Lovers, né, que é muito na moda hoje, você tem a questão da tragédia no meio da história, tragédia no final da história, né? Então, Como Eu Era Antes de Você, A Culpa das Estrelas, né? Que não puxam tanto para a parte da comédia, mas fazem parte desse gênero, né? Mas que trazem um drama também muito forte. E tem outros que não trazem tanto drama, mas tem elementos que, se você separa da comédia romântica, eles ficam bizarramente tristes. Por exemplo, o nosso rei da comédia nonsense, né? O Adam Sandler, a gente tem Como Se Fosse a Primeira Vez. Você que está assistindo a gente, ou assistindo não, né? Ó, você que está ouvindo a gente, você é Gen Z ou então Gen Alpha, né? Você não vai saber o que que é assistir TV a cabo, e aí dependendo de onde você morava, suas condições, se a TV a cabo era de origens duvidosas, né? Famigerada Gato Net. Você assistia TV a cabo e assistia o canal da TNT, que hoje sobrevive, tadinha, de Oscar, de Grammy e outras premiações, mas foi um canal de TV muito forte aqui no Brasil, e a TNT ter o filme do mês. E o filme do mês da TNT não é só que ele ia representar aquele mês e ia passar algumas vezes, não, ele passava pelo menos 3 vezes ao dia, todos os dias da semana. E eu lembro como se fosse hoje, como se fosse a primeira vez, né? Como se fosse a primeira vez, foi o filme do mês da TNT. E na minha casa a gente assistia esse filme quase todos os dias. Eu sei todas as falas, eu sei todos os enquadramentos, eu sei quando a câmera vai mudar de direção, o que o personagem vai fazer. E se eu assistir hoje, eu vou rir, e dependendo do meu humor no dia, eu vou chorar. E por que que eu citei ele como exemplo? Porque se você pega a premissa de Como Se Fosse a Primeira Vez, que é uma mulher que sofreu um acidente e ela tem perda da memória recente, ou seja, ela lembra de toda a vida dela até o dia do acidente. Depois disso, todo dia ela perde a memória. Olha que coisa bizarra, pesada, triste, é algo que, tipo assim, você não se imagina rindo disso. Até que entra o Adam Sandler na história. Primeiro que essa mulher é a Drew Barrymore, né? E o Adam Sandler entra na história e ele tem a proposta, a sinopse do filme é essa, né? De fazer com que ela se apaixone por ele todos os dias. Que é a coisa mais comédia romântica do que isso? Então, eu acho que além do rir ou ficar envolvido no afeto do amor, como você falou, se identificando, sonhando, ou então apenas admirando um possível relacionamento, tem essa questão da preocupação na medida certa. De você assistir o filme, a sua preocupação não ser só se o casal principal vai ficar junto ou se não vai. Você também tem a preocupação de, se fosse eu no lugar desse casal, como eu ia lidar com essa doença? Se fosse o meu cônjuge, né? Se fosse o meu interesse romântico, o meu crush, né? Se fosse eu no lugar daquele ali, será que eu ia conseguir acompanhar o meu crush se ele tivesse com câncer? Ou, pensando em algo que não é tão trágico assim, mas será que eu ia conseguir manter o relacionamento se o meu crush tivesse tal dificuldade? Então tem essa medida também de tragédia, mesmo que ela não seja uma tragédia consumada, né? Claro que nos tempos para cá, e aí a gente pode já trazer um ponto, né, que é o ponto dos streamings, principalmente a Netflix, que é um pouco mais, como posso dizer, não chega a ser extremista, mas talvez ela use um pouco demais desses ganchos. Então, as comédias românticas da Netflix, ou elas são muito dramáticas, ou são muito melosas, ou então a tragédia é presente demais. Então, eu acho que é interessante, que tem muitos filmes bons na Netflix de comédia romântica, mas eu acho que talvez essa produção em larga escala, e aí isso é um problema que não é só de comédia romântica, né? É de qualquer filme que é produzido para streaming, que era o mesmo que sofria quando era produzido para VHS, né? Que é você fazer o maior número de filmes possível em menor tempo possível, gastando menos dinheiro possível. Então, tem esse problema de, às vezes, o comédia romântica não ser bem equilibrado, e aí, como você bem falou aqui, eu já repeti, você ter apenas elementos dos gêneros juntos, e não um gênero específico, né? Perfeito, perfeito.
Não somente essa questão, ela consolida a ideia do filme leve como produto. E talvez o impacto que a gente esteja buscando, que a gente esteja falando sobre isso, né, de representar o tempo no qual ela está inserido, é essa ideia. Óbvio, a gente não está falando que antes não era um produto, claramente era produto. Mas, mais uma vez, sempre que a gente fala do cinema, a gente também está falando de um processo artístico. A gente está falando de uma visão de um diretor, de um argumento de roteiro, de um trabalho de um roteirista, de uma atuação de pessoas envolvidas em passar esses determinados sentimentos ali. Então, percebam que a gente tem, por exemplo, agora recentemente teve The Materialist, né? Amores Materialistas, que também trazem essa ideia que é uma comédia romântica, mas que trabalha isso de maneira autoral, que trabalha isso de maneira individual, com uma estética, com essa ideia de que o cinema ele é mais do que um produto. O que os streamings fizeram com essa ideia de comédia romântica é transformar o filme leve, o filme que não é tão denso, o que possa até ter algum nível de densidade, como o Jonathan já falou, né? A questão do drama, da tragédia, etc., dentro dele, mas com aquela roupagem de produto de massa. É quase como se a gente fosse fazer uma metáfora, é quase como se eles fossem os enlatados da comédia romântica agora, né? Eles são aqueles filmezinhos prontos, que você abre, consome e pronto. Você não pensa muito sobre. É o miojo da Netflix, é o miojo da Amazon Prime, e por aí vai. Você não pensa muito sobre. Você só consome e vai embora. Enquanto algumas ainda resistem com esse processo de ser um prato mais elaborado, uma coisa que você degusta, uma coisa que você aproveita mais a questão do momento. E uma parte interessante que a gente mencionou no início, isso como fenômeno coletivo. Hoje, em grande maioria, eles retornam como fenômenos individuais. Eu não vejo tanto assim as gerações recentes assistindo ou mencionando comédia romântica. Tive assistiu com o namorado, namorada, parceiro, parceira, mas na questão de, por ter o acesso do streaming, né, a pessoa pegar para assistir sozinho num dia em casa, tipo, não está fazendo nada, pega e vai assistir esse filme. Então acho que é interessante a gente mencionar que essa mudança, esse paradigma, não é só Netflix, tal, etc., não é só uma mudança de tom, de temática, de abordagem, né, dessa questão de não mesclar os dois gêneros. Ela é também essa mudança de como que eu consumo esse produto. Como tudo que aconteceu com os sistemas de streaming, eles mudam, né? Modificaram bastante a maneira como todo esse processo de consumo cinematográfico aconteceu. O que, querendo ou não, gerou esse declínio que a gente estava falando anteriormente sobre as comédias românticas. Porque essa questão de você poder colocar comédia e você poder colocar romance, que foi o que alguém pensou lá atrás, do tipo, se eu pegar uma ideia de comédia, pegar uma ideia de romance e colocar, criar um filme com isso, com base nessas premissas, e aí eu construo um gênero com base nisso. Aconteceu com outros filmes. Os filmes de super-herói passaram a ter comédia romântica. Os filmes de fantasia passaram a ter comédia romântica, tanto que na literatura agora até criou-se um subgênero que eu, pessoalmente, enquanto professor de literatura e velho, odeio o termo, mas é o romantasia, né, que é romance com fantasia. Gente, é só fantasia o tipo, tá? Só fantasia o gênero. Ou é só romance o gênero. O sub-elemento, ele vai estar lá dentro, mas ele não é parte desse elemento. Mas ok, seguindo. Mas os filmes de fantasia têm elementos de romance e de comédia. As distopias tinham elementos de romance. Então passaram a ter esses elementos, eles foram diluídos em filmes que se tornaram mainstreams, né, que se tornaram blockbusters. E aí você teve esse apagamento das comédias românticas, porque você tinha outros filmes fazendo o que eles estavam fazendo. Acho que é interessante fazer aqui um contraponto, né? Não tô aqui batendo martelo, tá, gente? Você que tá ouvindo a gente. Mas acredito que, olhando por esse ângulo, os besta-heróis, eles tenham, de fato, sofrido um grande declínio, tenham caído no cinema mais marginal, e aí, marginal no sentido de que não são mais mainstream, são criticados, e aí tiveram que passar por um período de hiato, vamos falar assim, até eles voltarem a ocupar poucos espaços dentro desse cinema mainstream. As comédias românticas, eu acredito que a análise seja diferente. Eu acho que elas sim tiveram um pequeno declínio, mas só na parte do mainstream, onde elas não eram mais o gênero da moda, porém elas continuaram ocupando seu espaço, e agora, com a era dos streamings, elas tiveram apenas uma reformulação. E aí a gente tem uma nova forma de contar essa história. A gente tem temas que são trabalhados de maneira diferente, e aí, claro, isso cabe também uma crítica social. Nós temos mais diversidade, deixamos de ter apenas casais principais do homem e da mulher brancos, loiros de olhos azuis.
Nós temos uma diversidade não só na questão das características físicas, mas também do gênero, né? Então, nós temos hoje comédias da comunidade LGBT que não são comédias de nicho, né? Comédia romântica que só quem é da comunidade vai assistir. Não, você tem, graças à Netflix também e etc. Nós temos filmes que não são classificados como, é um filme LGBT. Não, é uma comédia romântica. Né? Como o Diego falou, o conteúdo dela é apenas um elemento que está fazendo parte ali. Você não precisa separar em outra categoria. Então, essa aqui é uma comédia romântica com atores negros. Não, ela é uma comédia romântica, mas a protagonista é negra, o protagonista é asiático. Então nós tivemos essa diversidade que, para não falar que eu só critiquei, né, é muito bem-vinda à geração Z e à geração Alpha, que estão muito mais abertos a conseguir enxergar essa diversidade. Talvez por isso o besteirol não tenha caído tanto no gosto dessa nova geração, não tenha caído tanto nessa renovação de temas. Já a comédia romântica ela tenha sobrevivido por mais tempo e agora, Diego, até pensando um pouco sobre o que você falou, de a gente não ter a mesma quantidade de produção e ela ter dificuldade de encontrar esse equilíbrio entre o comédia e o romântica, eu acredito que o que aconteceu para essa geração mais nova é que, curiosamente, porque eu acho que isso vai um pouco contra todo o resto da característica dessa geração, a comédia romântica meio que migrou para as séries. Eu não acompanho muito, claro, não é como eu falei, eu não gosto nem muito do gênero filme, comédia romântica, quem dirá séries, né? Mas acontece muito que dois elementos. O primeiro, que a comédia romântica acabou migrando para as séries, e nas séries ela assumiu muito mais o tom de um romance mais melancólico. Ainda é uma série recheada de comédia, ainda é uma série que se utiliza dessa narrativa, né? Então é uma comédia romântica, mas na balança fica muito mais pesado o amor melancólico, até o amor meloso mesmo, sabe? Uma questão com um romance bem chiclete, bem exagerado. Então, por exemplo, ó, O Verão que Mudou a Minha Vida. É uma série que não tem tanta comédia, mas se a gente for olhar, se ela fosse resumida a um filme, ela seria uma comédia romântica facilmente dos anos 2000, guardadas as devidas proporções, claro. Então, eu acho que tem muitas séries hoje em dia que elas alcançaram esse espaço. E aí o que você falou, enquanto filme de comédia romântica, a gente está vendo alguns pontos, alguns filmes que representam uma alta desse gênero. Mas enquanto série, me arrisco dizer que junto com a Netflix, a Prime Video, por exemplo, ajudou muito a fazer essa transição. Então, acredito até que seja algo muito positivo, né? Independente de se é bom ou não, eu acho muito legal que você tenha uma migração de narrativas de filme para série, que o gênero não morra por causa disso, você continua ali com essa forma de contar histórias, e você percebe uma adaptação, né? Você percebe ali que a geração mais nova, ela está, assim, consumindo mais do jeito dela. E aí, é claro, entra toda uma discussão se é bom, se não é, se a gente gosta, se a gente não gosta, se melhorou, se piorou, mas eu acho muito legal, diferente do Becherol, que acabou dando esse pause meio. Só um comentário sobre isso, né? Eu concordo com essa migração que aconteceu pro subgênero série, né? E para a estrutura de modelo seriado. E no Brasil, isso aconteceu bastante com a novela também, né? Que já tinha essa estrutura de você ter núcleo mais cômico, núcleo mais romântico, e passou meio que a confundir um pouco a ideia desses núcleos, construindo essas questões de comédia romântica em um núcleo específico da novela. Eu acho interessante como no Brasil a novela continua sendo um produto muito forte e essa migração de elementos, por exemplo, ao longo dos últimos anos você tem novela com elementos de ação, aventura e etc. Como ela vai adaptando elementos do cinema para dentro do conceito de telenovela. Nós somos muito público-alvo mesmo, brasileiro é muito público-alvo, eu gosto muito, eu amo fazer parte disso. Mas dito isso, Diego, vamos lá. Na lata, 3, 2, 1, qual é o seu besterol favorito? Show de vizinha, óbvio. Meu Deus, olha o nome da peça, Show de Vizinha. Foi o primeiro, né? E eu acho que me marca muito por conta disso. Eu fiquei muito na dúvida entre Eurotrip e Show de Vizinha. Eurotrip, inclusive, eu vi mais vezes. Mas, sei lá, se não fosse nenhum desses dois, seria o American Pie 8, né? O Reencontro. Que já não é mais tanto dentro do conceito do American Pie, ele já é bem mais leve que os primeiros.
E eu acho que traz bastante aquela temática da amadurecimento, de que as coisas mudam depois que você vira adulto e etc. Eu citei aqui o Família do Bagulho, que tem um lugar muito especial no meu coração e eu acho que ele é o besterol ideal, como eu falei, o equilíbrio das coisas, mas não tem como. Meu favorito é Todo Mundo em Pânico 3. Aquele filme, ele tem tanta referência, eu acho que É os o que fala irmãos, do que eu ET. esqueci o nome, oi? É aqueles que falam dos ETs, né? Exato. Eu Caralho, é esqueci muito o bom esse nome deles, filme. né? Os irmãos que são os criadores, né, Wayans, da franquia. Oi? os irmãos Wayans. Isso. Pra mim é o equilíbrio perfeito deles, sabe? Eles enfiaram um monte de referência no mesmo filme e tem muito, muito filme por metro quadrado, mas sem perder a coerência de você assista o Mundo em Pânico 3 e tem uma história sendo contada ali, por mais absurda que ela seja. Então, eu acho que ele reúne muitos elementos dos besteróis que a gente citou aqui e faz isso muito bem. E comédia romântica? Aí tu me pegou. Eu real não pensei nisso. O meu coração não tem como, eu vou ter que dividir em dois, vou ter que roubar, vou falar por mim e por você então. Porque, como eu falei aqui, como se fosse a primeira vez, é Drew Barrymore e o Adam Sandler, é constrangimento, é assim, é comédia, é romântico e é escroto, porque é o Adam Sandler, é a melhor definição, não preciso usar argumentos, mas me pego de vez em quando vendo partes desse filme, né? Inclusive, de vez em quando o TikTok também descobre esse filme, e aí eu fico muito feliz e vejo o que eu falei aqui, né? Como o cara pegou a premissa, a sinopse de uma mulher que perde a memória todo dia de manhã, o quanto isso é trágico na vida dela, ele consegue dosar o drama, como eu falei, né? A tragédia, a família dela em volta. Cara, eles constroem o dia dela todo dia para que ela não perceba que tem algo de errado. Então eles calculam tudo que ela faz no dia para que ela vá dormir, esqueça e no outro dia faça as mesmas coisas. E aí ele chega e atrapalha tudo isso. É muito comédia romântica, é muito bom. Mas isso divide o meu coração com E Se Fosse Verdade, com o Mark Ruffalo e a Reese Witherspoon. No auge ali da sua carreira, esse filme também é muito bom. A premissa de um cara que desenvolve um relacionamento com uma fantasma que não sabe que é fantasma, pra mim também é coisas que só poderiam existir na comédia romântica. E é a época que o Mark Ruffalo tava aí nessa onda, né? Antes dele encarnar o Hulk e nunca mais sair dele. Então eu gosto muito desse filme também. Eu real nunca pensei em nenhuma. Que, tipo assim, a gente tá falando do gênero, mas não é um gênero que me atrai, né? Então quando eu paro pra pensar, não sei se eu tenho uma favorita, sabe? Eu gosto do tipo das clássicas dos anos 2000, né, que a gente mencionou algumas aqui, tipo 10 coisas que eu odeio em você, e Simplesmente Amor, mas não paro pra pensar nisso. Acho que a última que eu realmente assisti foi, né, The Materialist, né, que foi Amor dos Materiais, e tem uma que eu não lembro o nome, que é até com a Emilia Clarke, uma personagem, né, que teve um problema cardíaco, ela teve um problema no coração, recebeu um transplante, e meio que antes ela levava uma vida muito certinha, uma vida toda certinha, né, toda regradinha e etc. Só que aí, depois que ela passou por esse processo de quase morte, ela decidiu aproveitar a vida, né? Eu nem lembro o nome do filme, assim, só pra ter uma ideia, tipo, eu assisti literalmente na televisão, inclusive. Bom, dito isso, você que está ouvindo a gente, comenta aí qual que é o seu besterol favorito, a sua comédia romântica favorita. Você gosta desses gêneros de filmes? Se você não gosta, assim como eu e o Diego não somos muito ligados em comédia romântica, mas seguramente em algum momento você já assistiu ou pelo menos acompanhou um pouquinho de alguma delas. Lembrando que você pode comentar na aba do Spotify, do YouTube Music ou lá no nosso Instagram, no @versãoestendida.podcast. E caso você não tenha uma comédia romântica favorita ou um besteirol, principalmente talvez devido à sua idade, seguramente o cinema de herói é o gênero de filme que talvez essa geração mais tenha acompanhado nos últimos anos. E a gente vai debater um pouco sobre ele no próximo episódio e vamos inevitavelmente ter que tocar no assunto Marvel vs DC, apesar do nosso DC, DC, DC. apesar do nosso posicionamento, se esse for um debate, o episódio vai durar 10 segundos, né? É cumprimentar o tempo que a gente demora para falar DC e o tempo que a gente vai se despedir de vocês, né? Mas, de qualquer forma, nós nos encontramos no próximo episódio, já com esse gancho aí em mente. Já compartilha o podcast com aquele seu colega que você sabe que vai defender a Marvel com unhas e dentes, ou vai defender a DC com unhas e dentes,
ou vai perceber que o cinema de herói precisa urgentemente acabar e dar lugar para outro gênero de filme. Enfim, a gente se encontra no próximo episódio, e isso é tudo, pessoal. Tchau, guys.